Livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9. Versículo 2. Que diz: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subindo, o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém, meus amados? Com base nessa palavra, eu quero aqui trazer uma palavra do Senhor para o teu coração nesta hora. Aqui fala a respeito de Saulo, que foi transformado em Paulo. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. A partir do momento que Saulo se converteu a Cristo, o Senhor mudou o nome dele. E como pode ser isso? Como Deus pode mudar o nome de alguém? Deus muda sim. Deus chamou Jacó e transformou o nome dele para Israel. O Senhor disse a Jacó: não chamarás mais Jacó, e sim Israel. Deus, ele faz da forma como ele quer. Às vezes a pessoa não tem aquele nome que é propício para ser um grande pregador ou uma levita da casa do Senhor, porque às vezes o próprio nome já tem tradução que muitas vezes pode amaldiçoar aquela própria pessoa, ou o significado. Tem muitas pessoas curiosas que gostam de descobrir significado de nomes. Então, Jacó, o significado do nome de Jacó era suplantador e enganador. E assim Jacó era. Ele enganava, ele trapaceava, mas ele era escolhido. E quando nós somos escolhidos, independente do nome, o Senhor, se você é escolhido, ele muda até o teu nome para colocar você no prumo, para colocar você na direção, para exercer o chamado dele, a obra dele na terra. E não foi diferente com Paulo, que outrora chamava Saulo. Saulo este era fariseu, ele participava um dos grupos religiosos mais radicais entre os judeus naquela época. Ele era da religião judaica. Ele estudou nos pés de Gamaliel. Então, portanto, ele era muito letrado, muito estudado. O que significa isso? Naquela época, poderia se dizer que Paulo era um advogado. Então, ele era muito inteligente. Ele tinha facilidade na fala, ele tinha muita eloquência, ele sabia explanar bem as palavras, ele era muito inteligente em vários assuntos. E ele se dizia que era um servidor conhecedor de Deus, porém Saulo não conhecia a Deus. Ele ouvia falar em Deus, mas ele não conhecia Deus por completo. Porque o homem, quando ele tem um encontro real com Deus, ele é diferente. A fala dele é diferente, o comportamento dele é diferente, as suas atitudes são diferentes, o seu andar é diferente. Então, quando a pessoa de fato tem um encontro real com o Senhor, toda a sua estrutura ela é voltada para o centro da vontade do Senhor. E ali, o apóstolo, naquela época, Saulo, ele participava do grupo dos fariseus ali. A religião dele era judaica. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos mestres. Quem foi Gamaliel? Um dos mestres da lei mais notável da sua época. Foi considerado um aluno exemplar. Saulo era um aluno exemplar, então Saulo era muito inteligente. Embora fosse
extremamente zeloso com a lei mosaica, Saulo ainda não havia recebido a revelação da fé, ou seja, ele não tinha conhecido a fé, ou seja, ele não conhecia Jesus. Ele ouvia falar desse nome, porém ele odiava esse nome, porém ele detestava esse nome, porém ele perseguiu os seguidores de Cristo. Se Jesus existisse naquela época, ele também iria perseguir para tentar matar Jesus. Mas de igual modo, assim como ele desconheceu a voz daquele que o chamava, mesmo tendo um profundo conhecimento nas Escrituras, Saulo conhecia as Escrituras. Ele conhecia apenas o histórico, ele não conhecia o poder de Deus, ele nunca ouviu a voz de Deus, ele nunca sentiu a presença do Espírito Santo, ele não conhecia as dádivas do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Ele simplesmente conhecia as Escrituras ali, mas ele não tinha amor, ele não era prudente, ele não era sábio, isso espiritualmente, ele não tinha a presença de Deus, ele era simplesmente, se dizia conhecedor superficial da palavra de Deus, como muitos por aí, né? Mas ele foi escolhido, chamado por Deus. Hoje eu quero falar para vocês sobre o chamado de Deus na vida de uma pessoa. Deus, ele não vai escolher você porque você é estudado. No caso aqui, Deus não escolheu, o Senhor Jesus não escolheu Paulo, porque ele era estudado, porque ele tinha uma boa eloquência, porque ele entendia de vários assuntos. Não. O Senhor chamou Paulo porque viu nele o que ele nem mesmo sabia, viu nele habilidades, viu nele que ele poderia ser útil para a obra, viu nele que da mesma forma como ele lutava, perseguia, prendia e até mesmo matava e fazia outras coisas por causa da sua fé, por causa das escrituras que ele se dizia servir a Deus. Então o Senhor Jesus olhou para Paulo e viu nele habilidades. Muitas vezes quem é chamado por Deus foge do chamado, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nós não temos sabedoria, nós não temos dons, nós não temos habilidade nenhuma. E de fato, o ser humano sem Deus, ele para nada presta. O homem sem o Espírito Santo, ele para nada presta. Mas quando o Senhor vem sobre nós e derrama sobre nós a presença do Espírito Santo, nos enche da sua graça, o Senhor nos adorna com os dons do Espírito Santo, o Senhor vai trabalhando a nossa vida, o Senhor vai nos dando estratégia e sabedoria. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando, por favor. Eu não estou vendo ninguém curtindo e nem compartilhando. E aqui eu já quero dar um bem-vindo aqui, minha mãe, Maria Carlita. Deus abençoe a senhora. Então, nesse momento, o Senhor Jesus não escolheu Paulo simplesmente pelas suas habilidades. Mas o Senhor Jesus escolheu Paulo porque viu nele potencial e viu nele coragem, força, porque ele era jovem, naquela época ele era um jovem. Então o Senhor viu nele muitas habilidades que seria útil para a obra do Senhor. Porque naquela época os discípulos de Jesus eram homens humildes, eram homens simples, eram homens que não eram letrados, eram homens que não sabia falar, não tinha sabedoria, principalmente os primeiros apóstolos, eram pescadores, mas o Senhor Jesus fez deles pescadores de homens. Mas o Senhor viu neles que eles poderiam vir a ser útil, fazer a obra do Senhor, não só salvar eles, mas ser útil para ganhar almas para o Senhor. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores perseguidores que existiu dos cristãos.
Paulo, ele matava, ele aprisionava, ele açoitava, ele foi um dos culpados pela morte de Estevão. Paulo, ali com o seu grupo ali dos fariseus, armaram ali no meio da multidão, intentaram matar Estevão e acabou matando Estevão apedrejado, olha só. Então Paulo, ele era um perseguidor, Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, perseguia os cristãos por causa dos seus ensinamentos, por causa da palavra, por causa da presença que eles carregavam, e essa presença era a presença do Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor que Paulo estava indo a caminho de Damasco, e Paulo estava indo a Damasco, sabe para quê? Ele estava indo a Damasco para, o objetivo dele era perseguir, humilhar e prender os cristãos. Olha só a intenção dele ao ir em direção ao caminho de Damasco. Mas ali ele teve uma grande surpresa. Ele não sabia o que iria acontecer com ele, ele não sabia o que poderia acontecer com ele. Ele achou que ele indo para Damasco e ele iria cometer ali a sua maldade, os seus crimes ali, que era perseguir, humilhar, açoitar e até mesmo matar alguns cristãos. Essa era a intenção do jovem Saulo. Mas o Senhor olhou para aquele rapaz e o amou. Coisa linda quando o Senhor Jesus olha para nós e nos ama. Mesmo nós não valendo nada, mesmo nós sermos pecadores, mesmo nós sermos falhos, mesmo nós sermos nada diante da sua presença. Porque como eu citei no início, a palavra do Senhor diz que o homem sem Deus, ele para nada presta. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando, por favor. Se vocês não compartilhar a live, o TikTok vai entender que ninguém está gostando e vai acabar derrubando a live. Entra, compartilha, curta a live, vai curtindo, né, tocando aí na tela. Então, quando o Senhor olhou ali para Saulo estava indo em direção ao caminho de Damasco. Ele estava perto de Damasco. E de repente, quando ele estava indo ali no caminho de Damasco, subitamente apareceu para ele um resplendor de uma grande luz do céu. E caiu em terra. A luz foi tão grande que Saulo caiu em terra, porque ele ficou sem visão naquela hora. Ele simplesmente ouvia e de repente ouviu uma voz que lhe dizia. Não só Saulo ouvia a voz, mas como todos os que estavam ali com ele, os soldados, as pessoas que estavam ali com ele, que ele não andava só. Então ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Saulo respondeu, ele não via, ele apenas ouvia a voz. E imagino que era a voz, né, que era a voz do próprio Jesus, aquela voz mansa, tremenda, poderosa, a voz como de muitas águas. Embora ali todos ouviam a voz, ficaram trêmulos, com medo, sem entender de onde é que vinha aquela voz tão poderosa, aquela voz que era voz como suave, mansa, mas como parecia como a voz de muitas águas. Essa é a voz do Senhor Jesus. É a voz que acalma que acalma o nosso coração. E ali Saulo perguntou: quem és, Senhor? Na mesma hora ele chamou aquela voz de Senhor. Por que ele chamou aquela voz de Senhor? Ele sentiu que aquela voz não era terrena. Ele sentiu que aquela voz não era humana. Ele sentiu que aquela voz era uma voz diferente. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando, por favor. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Duro é para ti lutar contra a minha palavra. Duro é para ti, Saulo, lutar contra o Senhor teu Deus. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça?
Então, como citei, Saulo ali entendeu que aquela voz não era uma voz humana, aquela voz era a voz de Deus, era uma voz espiritual, era a voz do Senhor. E Saulo disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que há de fazer. E os homens que iam com ele paravam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, porém não via ninguém, porque estava cego. O Senhor cegou Saulo, deixou Saulo ali, Saulo, que era Paulo, por 3 dias cego. Por que o Senhor fez isso? Ele permitiu, ele fez isso para que Saulo entendesse, meditasse quão terrível era o seu comportamento, meditasse e pensasse nas suas atitudes, ficasse 3 dias sem ver a luz do sol. Ficasse 3 dias cego. E nesse período que Saulo ficou cego, sabe o que ele fez? Se converteu na hora. A sua conversão foi imediata. Porque ele ouviu e ele entendeu que quem falava com ele não era um homem natural. Era a voz do Senhor. Então, diante da voz do Senhor, ele se recuou. Ele temeu. Ele se prostrou diante daquela voz. E ali com aqueles homens prosseguiu, continuou seguindo, indo em direção a Damasco. Porém Saulo precisava que alguém o segurasse, alguém o ajudasse a andar, porque ele estava cego. Ele ficou 3 dias sem ver e, portanto, não comeu e não bebeu, jejuou. Olha, a conversão dele foi tão imediata que ele jejuou. Ele viu que quem falava com ele era o próprio Deus. Então ele temeu aquela voz. E disse-lhe o Senhor. Ele ficou jejuando ali. E havia em Damasco, que era a cidade que Paulo estava indo, um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão a Ananias: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Naquela época, até hoje nós temos que ser assim, se nós ouvirmos a voz do Senhor, se você tiver esse privilégio, essa intimidade de conseguir ouvir e entender que é Deus que está te chamando, você sempre dirá: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, nesses 3 dias que Saulo perdeu a visão, ele foi jejuar, ele foi orar, ele não comeu e não bebeu, ele se prostrou, ele se converteu imediatamente. Quão tremendo é isso? Quando nós estamos com o coração aquebrantados para ouvir a voz do Senhor, quando a gente dá lugar para ouvir a voz do Senhor e nos convertemos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, coisa tremenda é, coisa grandiosa é. E numa visão ele viu que entrava um homem. Então Paulo ali orou, para você ver, Paulo se converteu diante da voz. Paulo já começou a buscar Deus em oração. Ele não sabia nem o que era isso. Ele não sabia nem o que era orar. Mas naquele momento, quando ele ouviu a voz e entendeu que essa voz era o Senhor chamando, aquela voz penetrou dentro das suas entranhas, ele penetrou dentro da sua alma, e ali ele já foi transformado. Ele já foi tocado pelo próprio Espírito Santo. Ele já foi convertido, ele já caiu prostrado ali, convertido, totalmente convertido, totalmente liberto de todos os seus maus pensamentos, da sua má intenção. Ele foi transformado. E ele foi transformado de uma tal forma que ele já caiu prostrado e começou a jejuar e orar. E mais, e numa visão ele viu que
Saulo, em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Nota aqui que a conversão, a transformação de Saulo foi tão imediata, foi tão grande, porque o Senhor tinha pressa sobre aquela alma. E Ele também tem pressa em te salvar. O Senhor Jesus também tem pressa em te libertar. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Que na mesma hora em que Paulo estava ali orando, ele já recebeu um dom, que foi o dom de visão. Olha que coisa linda, se converteu e dentro de 3 dias ele já recebeu o dom da visão, através do seu jejum e das suas orações. Tão tremendo foi a conversão de Paulo, que ele recebeu o dom de visão, e o Senhor apareceu para ele novamente, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, o qual Deus havia falado com o Senhor Jesus, havia aparecido a Ananias e ordenado que Ananias fosse atrás de Paulo e colocasse as mãos sobre Paulo, porque através das mãos de Ananias o Senhor iria curar Paulo daquela cegueira. E Deus já mostrando ali para Paulo, em visão, que viria um servo dele, um profeta ali para orar por ele. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, olha só, nesse versículo aqui, nós notamos que houve aqui uma ousadia, uma coragem e também uma certa intimidade do profeta Ananias em fazer perguntas, em falar algo para o Senhor. E ele disse, Ananias disse ao Senhor, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem Saulo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos discípulos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ou seja, Paulo, antes de se converter, há 3 dias atrás, ele era perseguidor dos cristãos. Então ele ordenou, pediu um decreto ali dos fariseus para dar uma carta ali para ele, para que ele pudesse entrar em qualquer cidade de Jerusalém para perseguir e afrontar o povo de Deus, afrontar os cristãos que fossem para matar, que fossem para perseguir, com a ordenança ali dos fariseus, do sacerdote, uma carta. E aqui Ananias estava sabendo do decreto que Paulo, da trama que Paulo estava antes, né, armando contra os cristãos. E ele ousou falar isso com o Senhor. E disse o Senhor, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, mandando Ananias ir, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então o Senhor respondeu a Ananias que era para ele ir, não temer os que estavam com Saulo e não temer a Saulo, porque o Senhor havia escolhido, ou seja, o Senhor já havia tocado nele, o Senhor já havia convertido ele, o Senhor já tinha mudado o coração dele, o Senhor já tinha mudado os pensamentos de Paulo. Paulo já estava convertido ao Evangelho, já estava convertido e se prostrando diante do Senhor. Então Ananias, diante dessa palavra do Senhor Jesus, ele não temeu, ele foi. Tanto é que o Senhor Jesus disse, vai. Então eu te digo, você que tem aí uma chamada escolhido do Senhor, que outrora também, por algum insensatez, também até mesmo perseguiu algum servo do Senhor, até mesmo humilhou alguém, oprimiu alguém, quando viu que essa pessoa anunciava o Evangelho, quando viu que essa pessoa anunciava a Cristo. Meus amados, vocês que vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Não estou vendo ninguém, vão entrando, curtindo e compartilhando para que o TikTok entenda e envie também o convite para outras pessoas. E ali, quando o Senhor Jesus nos chama, como ele chamou Saulo ali,
O Senhor quer que a gente vá. Vá para onde? Vá para os pés dele. Se renda aos pés do Senhor. Se converta a Cristo. Busque a presença do Senhor. Exalte e glorifique o nome do Senhor. Como o Senhor disse ali, vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido. O Senhor o escolheu. E o Senhor o escolheu, mesmo ele sendo nada diante do Senhor, no sentido, era um homem mau, era um homem avarento, era um homem perseguidor, era um homem que desprezava os sacerdotes, eram os discípulos, perdão, que desprezava os discípulos, que desprezava a palavra, que intentou na morte, foi culpado ali da morte de Estevão, foi um canal do diabo para aprisionar cristãos. Ele entrava dentro das casas e saía pegando os cristãos, os homens, as mulheres, mas batia, judiava, prendia, fazia coisas horríveis. Deus abençoe, lavrador, né? Paz do Senhor, Natália. Quem foi entrando e vai entrando, curtindo e compartilhando, por favor. Então o Senhor escolheu Saulo. E quando o Senhor nos escolhe, o chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida, muitas vezes é de uma forma repentina, muitas vezes é de uma forma que a gente desentende, muitas vezes é de uma forma que a gente não sabe, às vezes não foi criado nos caminhos do Senhor. Porque quando nós fomos criados nos caminhos do Senhor, a gente vai aprendendo de Deus na casa do Senhor. E mesmo que a gente tenha um chamado, a gente vai entendendo e vai aceitando. Mas quando nós estamos no mundo, quando nós não entendemos nada de Deus, nada de Bíblia, nada de poder, nada, como era que o Saulo, ele entendia das Escrituras, mas não vivia, não conhecia o Deus das Escrituras. Ele simplesmente lia, mas não vivia, não conhecia o Deus poderoso, que era o nosso Deus. E ali, a diferença, quando o Senhor escolhe uma pessoa que de fato veio lá das trevas, veio lá do lamaçal do pecado, veio lá da sarjeta, que era aquele prostituto, era aquela prostituta, era um homem adúltero, era uma mulher adúltera, era um homem que matava, era um homem que roubava, e o Senhor o escolheu. Quando o Senhor escolhe essa pessoa, quando o Senhor olha para essa pessoa e tem uma chamada de Deus naquela vida daquela pessoa, ele pode estar lá no lamaçal do pecado que o Senhor traz para si. Assim como o Senhor fez com Saulo, foi num de repente. No de repente, um dia ele saiu para humilhar e perseguir os cristãos, o povo de Deus. E no dia seguinte ele já estava aos pés da cruz. Ele já estava prostrado, ele já estava adorando, servindo a Deus com suas orações, com seus jejuns. Então aqui o chamado de Deus, a conversão de Paulo foi muito linda, foi muito tremenda, que ele, em 3 dias, ele já se converteu da água para o vinho, e foi aquele mistério. E diz mais a palavra do Senhor que, e ele lhe mostrou quanto deve. Quando o Senhor Jesus disse que Paulo era um vaso escolhido para levar o seu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, ele continuou falando e disse: eu lhe mostrarei, o Senhor falando para Ananias, eu irei mostrar para Paulo, para Saulo, o quanto deve padecer pelo meu nome. Assim como ele perseguiu, assim como ele açoitou, humilhou, judiou, aprisionou, prendeu vidas, tudo aquilo que Paulo fez em perseguição aos cristãos, ele pagou, ele passou pelas mesmas aflições. Aquilo que eu preguei há 2 dias atrás, que o nosso pecado, as nossas consequências, ela permanece. Mesmo o Senhor Jesus perdoando os nossos pecados, nós vamos pagar pelos nossos pecados. Mesmo já estando na igreja, mesmo já estando convertido, bonitinho, a consequência, ela é inevitável na vida de todos que pecam. Davi pecou, cometeu diversos pecados, e um dos maiores pecados que foi, ele
cobiçar Betseba, que era uma mulher casada, e ainda por cima tomou ela para si, se deitou com ela, e logo em seguida ele mandou matar o seu marido. Armou uma treta ali para matar o seu marido, para tomar posse definitiva daquela mulher. E entre tantos outros pecados que Davi cometeu, mas diante desse pecado, ele pagou com preço de muita dor e muitas lágrimas. Tanto é que o Senhor falou que a espada jamais iria arredar da sua casa. E com isso, todos os seus filhos tiveram que pagar pelo pecado do pai. Então, quando nós pecamos, a consequência do nosso pecado vai afetar não só a nossa vida, mas todos aqueles que estiverem em volta de nós. Quer seja o seu marido, seus filhos, sua esposa, todos vão pagar pelo pecado. Ah, mas o que os outros têm a ver com o meu pecado? Realmente não tem. Mas se está junto com você, a consequência vai vir. E assim os filhos de Davi não tinham culpa nenhuma do seu pecado, mas todos os filhos de Davi pagaram pelo pecado do pai. Pós o próprio Deus falar que a espada não ia arredar da casa de Davi, que a espada permaneceu na casa de Davi até a sua morte, até o fim, e até após a sua morte também. Então a consequência do nosso pecado vai ficar. Então nós temos que nos voltarmos para Deus, nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos maus caminhos e se converter a Cristo. Assim como Saulo se converteu a Cristo, em 3 dias a vida dele mudou assim da água para o vinho. Foi uma conversão tremenda, se converteu, já jejuou, já começou a orar e recebeu o dom de visão. E poucos dias depois, Ananias foi e entrou, no 4º dia mais ou menos, Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos e disse: irmão Saulo. Olha só, Ananias já chamou Paulo de irmão, porque o Senhor Jesus havia falado que ele já havia se convertido. Então Ananias chamou e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Não só depois de 3 dias ele voltou a ver, através da imposição da mão de Ananias, que Ananias era o homem de Deus, cheio da presença de Deus. Não só voltou a ver em 3 dias, como também foi cheio do Espírito Santo. Olha, o poder de Deus ali operou de uma forma tremenda na vida de Saulo. Por quê? Porque o Senhor Jesus tinha pressa sobre aquela vida, tinha pressa que aquele homem se levantasse, se colocasse como vaso, como instrumento, porque grande era a sua jornada, grande era a obra que o Senhor tinha com ele, tinha que fazer por ele, através dele. Nós sabemos aqui que o apóstolo Paulo, abaixo de Jesus, ele foi o maior pregador, o maior ganhador de almas, o homem que mais fundou igrejas, o homem que escreveu as 13 epístolas, as 13 cartas de Paulo, que através dessas cartas que seríamos de nós hoje, se nós não tivéssemos essas 13 cartas de Paulo. Como que nós iríamos entender, conhecer o poder de Deus, ver os milagres que o Senhor Jesus operou, ver toda a trajetória que Paulo caminhou, levando ali a palavra do Senhor? Não foi fácil para Paulo, como não foi fácil para os cristãos primitivos daquela época. E não é fácil nem para mim, nem para você. Mas o Senhor, quando Ele nos chama, Ele nos guarda, Ele nos levanta, Ele nos capacita, Ele nos reveste, Ele nos enche da sua presença, Ele nos adorna de dons, Ele nos lapida, tira toda a nossa cegueira espiritual, purifica nosso coração, nos liberta de todos os demônios, de todos os males que existiam sobre nós antes de conhecer a Cristo. Porque como eu disse, a palavra do Senhor diz que o homem sem Deus é para nada presta. O homem que não tem o Espírito Santo de Deus, que não é liberto e convertido, ele para nada presta. Ele não passa de uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento pode levar. Então aquele que o Senhor chama tem que pegar a sua cruz e seguir o Senhor.
porque o Senhor Jesus vai te ajudar a carregar a sua cruz. Então, Saulo ali, ele começou a se desenvolver, ele começou do zero. O que ele aprendeu ali nas escrituras, né, naquela época, o que ele aprendeu estudando ali aos pés de Gamaliel, todo o seu conhecimento de não só teórico ali das escrituras, mas outros tipos de ensinamentos que ele recebia ali, ele usou todo esse ensinamento que ele recebeu e o Senhor usou ele ali daquela forma. Porque não que ele era melhor, Saulo não era melhor que os outros 12 apóstolos. Saulo se tornou o 13º apóstolo. Saulo não era melhor do que os demais, mas ele tinha um conhecimento maior. Ele tinha uma coragem a mais. Ele tinha uma força a mais. Ele também era mais jovem. Ele tinha força de jovem, ele tinha... Naquela época, quando ele se converteu, ele era jovem. Ele tinha tudo para deslanchar na caminhada com Cristo. E assim foi. O ministério de Paulo foi árduo, foi de sofrimento, foi de perseguições, foi de prisões, foi de escassez, foi de fome, foi de muitas lutas espirituais. O apóstolo Paulo, para quem não sabe, quando ele estava ali preso por diversas vezes, o apóstolo Paulo foi preso por diversas vezes em vários lugares. Teve lugar ali que ele levou 39 chibatadas, semelhante às 39 chibatadas que Jesus recebeu quando estava ali caminhando para o Calvário. O apóstolo Paulo, tanto é que o Senhor Jesus diz aqui, no próprio Jesus falando, no versículo 16 do capítulo 9, ele diz: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então o apóstolo Paulo, ele padeceu, mas foi honrado pelo Senhor. Ele sofreu, porque ele tinha que passar pelas mesmas aflições dos cristãos que ele perseguia. Então o Senhor Jesus permitiu o apóstolo Paulo sofrer as mesmas aflições, porque esse foi o pecado que Paulo cometeu. Então ele tinha que pagar pelo seu pecado. Mas diante de tudo isso, o Senhor ia dando mais graça, o Senhor ia dando mais amor pela obra, mais amor pelas almas, mais amor pelos irmãos, mais amor pelas igrejas, mais amor pela seara do Senhor Jesus. Então, através ali da conversão de Paulo, hoje nós podemos dizer que nós temos hoje esse conhecimento grande que muitos aí estudam, meditam, né, vivem embasado dentro da palavra do Senhor, porque o Senhor também, não só os 4 evangelhos, mas após ali o livro de Atos, que foi escrito ali pelo doutor Lucas, que foi o apóstolo de Jesus. Lucas, ele era o doutor porque ele era um médico. Antes de ele virar apóstolo, ele era médico e ele deixou a medicina para seguir o Senhor Jesus e se tornou apóstolo, escreveu o livro de Lucas e escreveu o livro de Atos. Deixa eu só confirmar aqui sobre a questão do livro de Lucas, que se foi Lucas mesmo que escreveu. Só confirmar aqui, irmãos, porque a gente não pode falar coisa que de fato não é, né? Mas eu acho que sim. Mas o livro de Atos foi escrito pelo Dr. Lucas. Por Lucas. Deixa eu só ver se eu vejo quem é o... Eita. Eu não sei qual Bíblia que tá, mas eu creio que foi sim, que foi o Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas mesmo. Então, eu não consegui achar, porque quando a gente tá com pressa a gente não acha não, né? Depois com calma eu vou ver isso aqui. Então, meus amados, quando o Senhor... Lucas também foi um discípulo diferente. Lucas também tinha um conhecimento, tinha uma sabedoria. Tanto é que ele escreveu o livro, né, de Lucas e de Atos. Então ele tinha ele era estudado também, não tanto quanto o apóstolo Paulo. Que igual o apóstolo Paulo,
Nunca existiu e nem vai existir um homem tão inteligente como foi o apóstolo Paulo em termos das escrituras, e em termos de conhecer a Deus, em termos de experiências com Deus. Quantas experiências que o apóstolo Paulo teve no decorrer da sua caminhada, do seu ministério, né? Nós vemos, como citei, escreveu 13 epístolas, então o qual hoje nós estamos aqui, conhecemos algo, foi porque o Senhor levantou o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus levantou o apóstolo Paulo para nos ensinar. E quantos foram as igrejas que foram levantadas ali pelo apóstolo? Quantos foram os irmãos que foram ali receber a imposição de mãos para exercer algum ministério ali? Então o apóstolo Paulo foi uma peça tamanha, uma ferramenta tamanha no Novo Testamento. Então quando o Senhor, o que eu quero trazer com essa palavra? Quando o Senhor chama o homem, quando o Senhor chama alguém, não pense em você, dá medo. Dá muito medo. Eu mesmo tenho uma certa dificuldade, sempre tive, eu sou bastante tímida, não pareço, mas eu sou extremamente tímida. Hoje eu estou um pouquinho mais calma com vocês, mas antes, para mim, nunca, e o Senhor falou comigo, faz live, faz vídeo, e eu ainda canto na igreja, para pregar, eu não prego ainda na igreja, mas eu canto, e o Senhor começou, faz live, faz vídeo, eu falei, meu Deus, como será isso? Tímida igual eu sou, meus primeiros vídeos, se quem assistir lá no YouTube, aqui mesmo no TikTok, vai ver que eu tô um pouco retraído, vai ver que eu tô um pouquinho tímida, tropeçava nas palavras, às vezes ainda tropeço, mas gente, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos escolhe, Ele garante, é Ele que vai falar, é Ele que vai te instruir, é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai revelar qual é a mensagem. É Ele que vai falar na sua boca. Hoje eu entrei nessa live aqui, eu falei, meu Deus, eu vou entrar porque tem um dia, acho que a última vez que eu fiz live foi no sábado, então no domingo ontem eu não fiz. E eu pensei, eu vou falar o quê? Pregar o quê? A gente pensa que não vai dar conta de nada. Mas o Senhor me deu essa palavra. Então, quando o Senhor nos chama, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai mudar a nossa fala, Ele que vai mudar o nosso comportamento, Ele que vai te impulsionar a jejuar, a orar, a se consagrar, a se afastar das amizades que não procedem, não agradam o Senhor, a buscar mais a presença dEle, a orar, a consagrar, a orar na madrugada, a orar pela manhã, a orar 3 horas da tarde. Nossa vida é contínua de oração o tempo todo. Gente, eu mesmo não consigo mais orar porque eu trabalho fora, chego cansada, né? Mulher tem casa para arrumar, tem um monte de coisa para fazer. Mas quando nós temos uma chamada, a gente tem que largar tudo. Larga tudo e vai me adorar. Larga tudo e vai fazer a minha obra. Porque tem vidas, não é sobre nós, é sobre Ele. Não é a nossa vontade. A partir do momento que nós nos colocamos na posição, aceitamos a Cristo, né? A gente fala aceitar, mas é Ele que nos aceita, é Ele que nos chama, é Ele que nos escolhe. Tanto é que Ele fala, não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Que coisa linda é quando o Senhor nos escolhe. Porque o Senhor nos escolhe mesmo ninguém dando nada por nós, até mesmo a gente mesmo não dá nada pela gente. Mas quando o Senhor nos escolhe, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos separa, Ele que vai fazer a obra, é Ele que vai nos transformar. E que eu quero te trazer nesta noite, busque a presença do Senhor, te converta dos seus maus caminhos, se prostra aos pés do Senhor. Abandona este mundo, porque este mundo não tem nada para te oferecer. Esse mundo, a palavra do Senhor diz que esse mundo já é do inimigo, já é do maligno. Esse mundo já está nas mãos de Satanás. Este mundo é só ilusão. Esse mundo só traz tristeza e dor. Mas Jesus não. Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se é Jesus que nos liberta, nós verdadeiramente seremos livres, seremos libertos de todos os males que têm atormentado a nossa vida. Mas para isso nós temos que nos voltar para Ele. Volte-se para Ele, que Ele voltará para vós. Se achegue até a presença dEle, que Ele se voltará para você. Então busca o Senhor.
Sai dessa ilusão. O mundo só tem ilusão. No mundo só tem sofrimento. No mundo só tem dor. Só tem caminhos que não levam a Deus. Mas o Senhor Jesus hoje me trouxe aqui para te dizer que Ele te ama, que Ele te chama, que Ele te escolheu para uma grande obra, para estar na presença dEle, para estar nos caminhos dEle, para se voltar para Ele, porque Ele é grande. Grande é o seu amor para conosco. A palavra do Senhor diz que, lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Então, a maior prova de amor que Deus nos deu foi entregar o seu Filho para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Esse Jesus que é santo, que é puro, que é adorado, que é reverenciado, que é o nome sobre todos os nomes, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou. Esse Jesus que nos ama com amor ágape, o amor incondicional. Que o amor ágape é um amor incondicional. Nós não merecemos, mas Ele nos ama mesmo assim. Nós não merecia nem sequer estar aqui, eu pregando e você me ouvindo, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou. Ele olhou para nós e amou. E nos amou com amor ágape. Então, que você possa sentir o toque, a presença do Espírito Santo nessa noite, te tocando, te envolvendo. Porque o Senhor, Ele tem vida eterna para te dar. Ele quer mudar a tua história, Ele quer tirar você dessa angústia, dessa perturbação, dessa dor, desse sofrimento. Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria. Ele quer te dar calmaria, tirar essa aflição da tua alma, esse medo da tua alma. Que muitas vezes o medo é um demônio. Se você não sabe, quando nós sentimos medo, ele é um demônio que tem que ser repreendido em nome de Jesus. E para que esse medo, esse demônio venha sair da nossa vida, nós temos que nos entregar aos pés da cruz, nos entregar aos pés do Senhor Jesus, que esse demônio vai cair por terra. O medo muitas vezes impede nós de alcançarmos algo que tanto nós almejamos, quer seja na vida material, na vida sentimental, quer seja até mesmo na vida espiritual. O medo é um demônio que tem que ser queimado e repreendido pelo sangue de Jesus. Então, meus amados, que você possa entender que quando o Senhor nos chama, Ele garante. É Ele que vai nos levantar, é Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos revestir de autoridade e poder, é Ele que vai nos dar sabedoria, é Ele que vai nos revestir para fazermos a obra do Senhor. Amém, meus amados? Quantos aqui recebem essa palavra? Quantos aqui entenderam o que o Senhor quis falar contigo nesta noite? Quantos aqui sentiram o desejo de conhecer esse Deus, não só de ouvir falar, mas de conhecer Ele no profundo? Lá em Jó falava que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje ele conhece Deus de sentindo Deus em sua vida. Porque conhecer Deus de ouvir falar é uma coisa, agora sentir Ele na nossa vida, tem que dar lugar, tem que se entregar, tem que se render aos pés dele, tem que se consertar diante do Senhor. Porque Deus, o Espírito Santo não habita em templo sujo, impuro. O templo é o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que dar esse lugar para que o Senhor possa nos revestir do seu poder, da sua presença e da sua palavra. Amém, meus amados? Tem alguém que entendeu o que o Senhor quis falar e quer se render a esse Jesus que é grandioso, que tem salvação para a tua vida, que quer transformar a tua vida, que quer abençoar a tua casa, que quer abençoar a sua família? Que Deus possa abençoar todo